Olá a todos, eu sou Gustavo, estou realizando essa pós e vou aqui apresentar um pequeno resumo sobre o artigo material sobre tecnologia, computador, computação e informática, que foi apresentado na unidade 2, né? E esse artigo ele foi produzido pela rede ETEC Brasil, né, que é uma rede voltada para o ensino à distância desde os anos ali de 2011, 2012. Bom, e aí, para começar falando, a gente precisa definir o que seria tecnologia, né? Sempre está ligado a coisas modernas, a computadores, celulares, mas na verdade tecnologia ela é todo o processo de transformação do conhecimento em aplicações úteis. Ou seja, a tecnologia ela não está ligada somente à parte mais de computação, né? Ela está ligada a qualquer área do desenvolvimento, né? Por exemplo, o fogo foi uma tecnologia quando os seres humanos começaram a conseguir controlar o fogo. A roda também foi uma tecnologia super importante, né? Que ajudou muito no desenvolvimento da sociedade. Então, a tecnologia está ligada a esses fatores. Mas aí, o nosso foco, como se trata da computação, a gente precisa também trazer algumas definições. E aí, a primeira a gente pode definir como computador. O computador seria a máquina, né? Seria o objeto físico que faz com que você consiga fazer manipulações que envolvam computação, né? Então, ele é a parte geral física que você trabalha. E aí, a computação, ela é a área, né? Ela é a ciência que lida com essas coisas. E aí ela pode se dividir em várias outras sub-áreas, né? Como a engenharia da computação, a ciência da computação, a licenciatura em computação, e também outros cursos de menor duração, de especificação. Enfim, é uma área muito abrangente, mas é importante deixar claro essas diferenças. E aí, falando dos computadores, nós temos alguns tipos, né? E dentre os quais se destaca esse primeiro aqui, que é o mainframe, que são basicamente supercomputadores, né? Eles são gigantescos, eles ocupam salas e mais salas, né? Eles têm um porte grande, são como se fossem geladeiras, né? Só que de grande tamanho e grande quantidade, que basicamente servem para empresas de grande porte, bancos, grandes multinacionais que precisam de um grande gerenciamento de dados, né? Esses computadores precisam de uma refrigeração também muito bem eficiente para que processem bem os dados. Outro tipo de computador também é o microcontrolador, né? Que são pequenas peças que são acopladas a outras estruturas e são usadas, né, de forma bem específica. Por exemplo, em alguns eletrodomésticos, como TVs ou ar-condicionados smarts, né, você pode ter esse tipo de equipamento, ou também em painéis de carros que precisam de uma certa agilidade e variedade de mecanismos. Então, esse tipo de componente é usado nessas aplicações. Nós também temos os smartphones, né, que talvez sejam os mais conhecidos. São celulares inteligentes, que basicamente hoje são pequenos computadores que a gente controla nas nossas mãos, que fazem de tudo, né? Inclusive os celulares foram feitos para fazer que são ligações, mas também acesso à internet, às redes sociais, tem conexão Wi-Fi, Bluetooth, enfim, são, como eu falei, pequenos computadores que a gente consegue gerir com certa facilidade. Nós também temos os tablets, né, que são como se fossem smartphones maiores. Eles têm algumas aplicações mais diferentes, né, com relação aos smartphones, porque eles, por terem um tamanho um pouquinho maior, eles não são tão fáceis de se deslocar, de levar para um local ou para outro, né? Geralmente eles são usados mais de uso doméstico mesmo, para assistir ou para jogar, principalmente crianças, ou também em usos profissionais, como em algumas empresas de tecnologia ou de bancos, enfim, mas se assemelham muito aos smartphones. Também temos o computador portátil, né, que a gente também chama de laptop, que é um computador, né, ele tem algumas limitações, com relação ao próximo que eu for falar, mas ele tem um bom desempenho dentro do que se promove, justamente porque ele é fácil de deslocar, você pode ter um controle maior de onde vai usar, e os mais modernos já têm processadores bem rápidos, então ele cumpre bem a função que ele promete. E esse aqui é o desktop, né, que é basicamente um computador de mesa. Ele não pode ser deslocado como o laptop, né, o computador portátil, mas ele, por ser fixo, né, ele pode ter pode ter componentes mais eficientes, né, e com isso ele é mais usado para tanto um lado profissional em empresas, como também doméstico no que se refere a atividades escolares ou acadêmicas, porque essa limitação, né, dele de não poder ser movido de um lugar para o outro promove também que ele possa incluir, né, os seus periféricos, né, que é o mouse, o teclado, ou os seus cabos, suas entradas, de uma forma mais ampla, né? Então isso permite que ele tenha mais oportunidades, né, de você fazer conexões com ele ou de acoplar outros periféricos. Então ele é mais robusto, né, em comparação ao laptop. E aí, dito todos esses tipos de computadores, né, a gente precisa também ter uma noção de como eles funcionam. E aí é basicamente feito pela eletrônica digital, né, e ele usa o código binário para interpretar os dados, né, e aí a gente pode representar como sendo o 0 uma mensagem de está desligado e o 1 uma mensagem de está ligado, né, são os dois números usados no código binário, 0 e 1. E aí tem uma imagem que a gente pode representar, né, que você insere os dados, né, o computador vai processar esses dados e traz as informações ou o resultado do que você espera. Então, esse processamento, ele faz por base nesse código binário, traduzindo os dados que você quer que apareça. E aí, rapidamente, só para a gente entender como se transforma esses dados, ele vai fazer uma conversão de binário
código binário para o código decimal, por exemplo, ou um código alfabético, se for letras, enfim, ele faz essa transformação. E aqui, nessa imagem da esquerda, a gente pode ver como acontece isso. A gente pode, por exemplo, representar o número 11 em código decimal, né, em base decimal, como sendo 1011. E aí a gente pode demonstrar, com essa outra tabela aqui, que cada uma dessas operações que eu trouxe para vocês representa um bit, né? Cada uma dessas operações. E aí quando você reúne 8 bits de informações, você produz um byte. E quando você produz 1024 bytes de informações, você produz 1 kilobyte. E assim sucessivamente com relação aos prefixos, né, de grandeza. Ou seja, a gente está acostumado a usar o megabyte, o gigabyte. Então esses são valores relacionados à informação. E é isso.